boa noite. Fica aqui a minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer também ao reverendo Ageu, juntamente com a congregação do seminário, pela lembrança do nosso nome, para falar nessa semana, segunda semana teológica do ano de 2014. É um grande privilégio poder compartilhar algumas questões relacionadas à Igreja Reformada e falar um pouquinho também aí das nossas pesquisas com relação a esse tema, né? Agradeço a presença de todos vocês, que me parece muito espontânea e voluntariamente vieram para a palestra nessa sexta-feira, né, chuvosa, e agradecemos também às pessoas que nos visitam, aos irmãos que nos visitam. Eu devo confessar que a tarefa não é muito fácil. Falar sobre a história da Igreja Reformada através da história, creio que não é só um jargão, mas a ideia de um curso realmente, aqui talvez até de pós-graduação no nosso seminário. O que eu vou tentar apresentar a vocês, com alguma dificuldade para utilizar os slides, é apresentar de um modo geral os principais temas a partir da Reforma Protestante, envolvendo a Igreja e o desenvolvimento desta Igreja Reformada, e tentarei chegar até uma estatística que eu não consegui, por falta de tempo, ultrapassar a década de 90. Então é uma estatística que nós já estamos aí atrasado pelo menos 24 anos. Mas eu creio que em 24 anos dá para se atualizar, vocês mesmos aí com os smartphones podem atualizar essa estatística. Então eu digo a vocês aqui de início que a tarefa realmente não é muito tranquila. Então vamos verificar aqui alguns pontos. Bem, eu começo com o Renascimento, e o Renascimento, que é bastante conhecido por todos nós, creio que o ponto mais importante do Renascimento é uma tendência dentro do Renascimento que ocorre um pouco antes da Reforma Protestante. Então, um pouco antes da Reforma Protestante, nós temos um grande movimento, é um movimento que praticamente assola toda a Europa, e esse movimento ele vai se desdobrando por uma série de esferas da sociedade, e você pode entender bem de Renascimento com relação aos documentos, em relação ao latim, que era um latim um pouco estranho da época, uma volta ao latim mais primitivo, ao latim original, há uma tentativa de se redescobrir também muito da literatura relacionada ao cristianismo, a literatura do Novo e do Antigo Testamento. Portanto, as línguas, como nós chamamos de as línguas originais, elas foram revisitadas e houve um despertamento enorme com relação a isso. Uma série de pensadores começaram a investigar esse latim, que era praticamente novo agora, embaixo da ótica do próprio cientificismo, e com isso vai aparecer alguns pensadores, como o próprio Erasmo de Roterdã, que vai ter uma participação definitiva, importante no Renascimento e fundamentalmente no humanismo. Quando nós discutimos humanismo, discutimos basicamente duas tendências dentro do humanismo. Nós falamos de um humanismo que não necessariamente seria um humanismo secular, mas um humanismo um pouco mais clássico, um humanismo mais preso à própria literatura e aos documentos que eles vão produzir nesse momento. Então, o Renascimento constitui uma apaixonante época histórica, considerada fundamentalmente em seus desenvolvimento cultural, artístico, que em seu sentido mais geral vai desde o nascimento de Petrarca até meados do século XVI. Apenas uma informação rápida para vocês é que esse renascimento que se desdobra no humanismo mais ligado aos documentos, que deve ser diferenciado desse humanismo mais ligado aos reformadores, até certo ponto eles conduzem-se tranquilamente, mas em determinados momentos aí já existe uma certa separação, e essa separação você pode detectar bem entre o pensamento de Erasmo de Roterdã com o próprio pensamento de Martinho Lutero. Então, parece-nos que esse pensamento, tanto de Lutero
como o pensamento de Erasmo de Roterdã, compõe esse humanismo que é um aspecto do Renascimento, mas o humanismo que nós conhecemos como humanismo da Reforma Protestante vai envolver principalmente os grandes reformadores. Há uma questão interessante aqui ligado às ciências, e as ciências, ela realmente começa a ganhar espaço naquele momento, né? Houve um deslocamento de eixo em termos de compreensão de realidade, uma realidade que vinha há vários séculos, que era uma compreensão de realidade a partir de Aristóteles. Aristóteles foi revisitado pela grande escolástica, a escolástica já baixa. Essa escolástica baixa, ela vai revisitar o pensamento de Aristóteles, eles tentarão fazer uma espécie de cristianização da racionalidade, e esse pensamento, então, é trazido para o cristianismo, de tal forma que o mundo até aquele momento era um mundo fortemente influenciado pelos pensamentos de Santo Agostinho, que no século VII depois de Cristo sofreu uma alteração e começaram dentro do movimento da própria Igreja Católica uma procura pelo pensamento aristotélico. Quem vai enfatizar muito isso é exatamente São Tomás de Aquino. Então há uma redescoberta de Aristóteles, o mundo agora é visto pelas lentes do aristotelismo escolástico, portanto tomístico, e esse mundo é um mundo que não se altera. A ciência ela não pode avançar, as questões relacionadas à igreja não podem avançar, as questões relacionadas à política não podem avançar, as individualidades não podem avançar, o livre exame não pode avançar, e há uma espécie de paralisia completa no que diz respeito também às ciências. Isso porque o mundo, segundo Aristóteles e Tomás de Aquino, era um mundo que é chamado de um mundo orgânico. Esse mundo orgânico considera a natureza como quase um ente espiritual, um ente autônomo, e você não pode buscar qualquer modificação nesse ente autônomo, nessa espécie de criatura que é quase uma espécie de Deus. Isso vai trazer algumas dificuldades até a Reforma Protestante. No momento em que ocorre a Reforma Protestante, o mundo já passa por uma transição. É um mundo em transição. E esse mundo em transição, as concepções tomísticas, aristotélicas e escolásticas já são derrubadas e aparece, portanto, no meio desses pensadores que nós classificamos como renascentistas humanistas, ligados principalmente à literatura e à ciência, uma nova compreensão de realidade. Quem vai enfatizar bem essa nova compreensão de realidade é Francis Bacon, numa obra chamada Novo Organon. E aí, em Francis Bacon, está realmente cristalizado que o pensamento tomístico aristotélico ele foi abandonado. O mundo não pode ser considerado como um organismo, o mundo tem que ser visto como a partir de uma figura que é a figura de um motor. O mundo passa a ser um mundo mecanicista. Então não há problema em que os seres humanos, em que o homem relacione-se com essa máquina. Não há problema em que ele modifique essa máquina. Não há problema em que ele substitua pressupostos dessa máquina. Não há problema nem sequer se ele resolver então se colocar contra toda a estrutura. O mundo passa por um deslocamento de eixo que é muito sério nesse momento, e é exatamente quando nós encontramos uma certa explosão da ciência. Então agora o cientista, ou principalmente os matemáticos, os físicos e os químicos, eles não terão mais medo de se relacionar com a realidade. Eles começam a buscar na realidade a compreensão do seu próprio dia a dia, do seu cotidiano e da sua própria vida. Então isso desperta-nos então para esses indivíduos que vão conceber novas compreensões no campo das ciências e estrutura. Então nós temos o Leonardo da Vinci, nós temos Galileu, né, as obras de Copérnico, de Vives, de Campanella, de Erasmo de Roterdã. São vários os pensadores que contribuem para essa mudança radical. Eu realmente tenho que passar muito rápido aqui para vocês. E chegamos no elemento religioso. A religião até aquele momento predominantemente é o catolicismo universalista, o catolicismo que vem do primeiro século. Esse catolicismo ele tem raízes plantadas, muito bem fincadas em toda a Europa, ninguém questiona isso. Se você pega, por exemplo, a Ibéria, vai verificar que o cristianismo da Ibéria é tão antigo quanto o cristianismo da ilha de Chipre, é tão antigo quanto o cristianismo das regiões da Antioquia, da Psídia, e por aí vai. É um cristianismo antigo. Esse cristianismo se espalha
na Europa, a partir do século I, com as legiões romanas, os exércitos romanos, se estabelecem em todos os pontos da Europa, vai se fortalecendo à medida em que o próprio Império Romano se configura como o poderio hegemônico. Chegamos finalmente no século V, aí sim, a uma insolvência do catolicismo por conta do Império Romano que é desbancado. No entanto, é preciso dizer aqui uma pequena nota, que o que cai a partir de 410 não é necessariamente o cristianismo ocidental com a capital em Roma. O que cai é a estrutura sociopolítica e econômica do Império Romano. As nações chamadas nações bárbaras, elas abraçam esse cristianismo, protegem o cristianismo, e aí nós vamos ter figuras como Úfilas, como Cosme, como Columbato e uma série de outros jovens e grandes missionários que impõem a essas civilizações o cristianismo. É um cristianismo ariano na sua cristologia, mas é um cristianismo que vai absorver muito daquelas tribos, e nós então encontramos na história as tribos se dobrando ao cristianismo, né? Os antigos totens, as antigas ideologias, os antigos pensamentos, as antigas religiões são derrubadas, e quando um rei assume o cristianismo, quase que obrigatoriamente toda a dominação, toda a sua clientela também acaba abraçando esse cristianismo. Nós chegamos nesse período, século VI, século VII, o cristianismo ele passa de uma compreensão monergista para uma compreensão sinergista. É quando o pensamento de Agostinho é abandonado a partir do século VIII, e confere-se agora ao cristianismo, no que diz respeito à soteriologia, uma certa participação do homem nas obras de salvação. E essa participação do homem nas obras de salvação vai ganhando força, até que quando no IX e no X século, praticamente o pensamento agostiniano já havia desaparecido dentro desse antigo catolicismo. E aí nós temos uma participação agora no que diz respeito à salvação do homem efetivamente. As boas obras começam a ser contadas, né, e aí desenvolve-se uma série de outros elementos, indulgências, as práticas papais, a adoração dos santos, né, e uma multiplicação nos sacramentos como nós bem conhecemos. A Igreja Católica ela vai se sedimentando com todos esses elementos e vai realmente perdendo o seu perfil cristão ou de uma igreja primitiva. Não se encontra mais na igreja do século XII e XIII aspectos ligados àquela igreja antiga do primeiro século, portanto, a igreja cristã. Pois foram várias as oportunidades em que se perguntava onde estão, né, as relações entre a igreja do século XII, XIII, XIV com a igreja cristã do primeiro século. E praticamente não havia nenhum relacionamento. Quando, depois da Reforma, questionaram a igreja anglicana a respeito de que perfil ela gostaria de ter, qual é a face da igreja anglicana, ela falou que mais do que ter a face da igreja anglicana, o que a igreja anglicana pretendia era ter a face da igreja primitiva. Então isso era muito importante, né, isso depois da Reforma. Mas as questões foram se acentuando cada vez mais, e a igreja então, no século XVI, no início do século XVI, era uma igreja completamente estranha. Nós só temos predominantemente o catolicismo no século XVI, só temos algumas dezenas de ordens, ninguém deve desconsiderar a importância das ordens católicas. As ordens católicas são muito importantes, uma delas, talvez a mais importante de todas, é a ordem dos beneditinos, desde o V século, a ordem dos franciscanos, muito importante, a partir de Francisco de Assis, e a ordem dos dominicanos, são as ordens mais importantes. Em termos de preservação de documento, a grande ordem são os beneditinos. Em termos de intelectualidade, a grande ordem até o século XVI é a ordem dos dominicanos. E os franciscanos, uma ordem mais fraterna, de irmãos que tentavam relacionar e dar sentido à vida de pessoas principalmente mais pobres. Bem, isso vai se configurando nesse modelo hegemônico, um modelo que até então não havia comparativos, não há rivalidade para essa igreja, mas há, de certa forma, uma certa diversidade dentro de uma suposta unidade. Esse catolicismo do século XVI não é absolutamente uma igreja homogênea, não é somente uma igreja única e não é também uma igreja universal. Enganam-se aqueles que pensam que o catolicismo no século XVI é uma igreja hegemônica universal. Então nós temos grupos nestorianos, nós temos grupos arianos, nós temos grupos cóptas, nós temos todas as sociedades de fraternidade, nós temos todas as fraternidades que se abrigavam dentro de mosteiros em
desertos, nós temos uma série de ordens, a multiplicidade de ordens é muito grande e sobressaíam, portanto, as 3 ordens, os beneditinos, franciscanos e os dominicanos. Então, nós não temos uma igreja hegemônica. Além do mais, nós já temos em 1054 uma grande ruptura dentro da Igreja Católica que se deu por conta dos documentos de Nicéia, o Credo de Nicéia, o Niceno Constantinopolitano, que deu lá provisão a uma solicitação, ao termo filioque, que a Igreja Oriental não recebeu muito bem, o Espírito Santo procede, né, do Filho, e isso quebrou, além de também uma ruptura com o próprio papado, quebrou essa hegemonia, aparecendo, portanto, em 1054, uma outra igreja, que é a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa ela vai predominantemente se estabelecer dentro da Ásia, e com grandes penetrações nas estepes asiáticas, entrando na Rússia, entrando um pouco mais na Armênia, aqui no corredor polonês, e por aí vai. Como também algumas igrejas coptas, igrejas egípcias, igrejas nestorianas, que vão entrar na África e perduram até os dias de hoje. E algumas igrejas que necessariamente não são igrejas sob a temática nicena constantinopolitana, né, a partir dos concílios de 381 da era cristã. Então nós temos um catolicismo bastante hegemônico, nós temos um sistema de dominação predominantemente composto pelo Papa, o próprio sistema religioso e a Inquisição. Só para vocês terem uma ideia, a partir de 1536, logo após a Reforma Protestante, Portugal e a Espanha, tentando resolver os seus problemas financeiros, eles provocaram uma Inquisição que vai de 1536 até o ano de 1684. Entre 1536 a 1684, apenas com relação aos judeus, foram instaurados mais de 20 mil processos contra judeus e mais de 1.770 pessoas foram queimadas vivas. Houve, portanto, desse país, né, de Portugal, totalmente católico, e também da Espanha, uma séria imigração. E esses judeus acabaram indo ou para a Holanda ou para a Inglaterra. Então, esse é o quadro que nós temos nesse momento. Portanto, quando nós encontramos essa movimentação desses homens, já muito cansados de tudo que acontece, com a infalibilidade papal, com as práticas da Igreja Católica que não correspondiam à Bíblia, a multiplicação de sacerdotes bastante corruptos, sacerdotes que não conduziam a igreja, um número de sacramento exagerado, né, práticas ligadas à indulgência, à compra da salvação, à infidelidade, né, corrupção, o casamento entre trono e igreja, tudo isso vai despertando essas pessoas que tinham bom senso e que tinham um certo desejo de retornar às origens. Então nós não podemos desqualificar de forma alguma personagens do século XVI que, apesar de estarem dentro da Igreja Católica, não aceitaram o que a Igreja fazia, e eles começam a respirar. Em 1415, quase 100 anos antes da Reforma Protestante, John Hus, apesar do seu salvo-conduto, ele foi a um concílio em Constança, e mesmo com esse salvo-conduto, garantia de sobrevivência, ele foi queimado vivo. Esse homem foi queimado vivo porque o seu pensamento era um pensamento que não estava comungando com o pensamento da época. Eu estou falando de 1415. Então, muita gente, Wycliffe também, na Inglaterra, um grande pensador, né, Thomas More, ele vai morrer defendendo o catolicismo, mas é um homem de muita ética também, preferiu ter a sua mão cortada do que propriamente assinar alguns documentos relacionados ao protestantismo. Então existem pessoas muito sérias nesse ambiente que nós apresentamos como século XVI, que ainda não foi devidamente influenciado, né, com o fermento da reforma protestante. Então a grande tentativa desses indivíduos é um retorno às origens, é um retorno à igreja primitiva. Então eles vão agora buscar os documentos, eles vão treinar, eles vão se especializar em línguas, eles vão buscar os originais, o grego, o hebraico e o latim serão mais ainda revisitados, e aí surgem documentos fascinantes como a tradução do Novo Testamento de Erasmo de Roterdã, que é um documento clássico, né, universal. Aí finalmente nós realmente chegamos, vocês vão ficar tontos aí só de olhar esses slides, viu? Chegamos na igreja latina. Essa igreja latina é uma igreja
que está mais em servidão a tudo aquilo que é determinado em Roma. Ainda não cheguei na Reforma Protestante, apenas para destacar que havia uma certa diferença entre a Igreja Latina e a Igreja Teutônica. Então nós temos uma Igreja Católica Teutônica, é uma igreja que envolve mais os alemães, né, a Europa do Norte, um pouco a Áustria, um pouco a própria Suíça, né, a Dinamarca, a Holanda, e uma igreja mais próxima ao Vaticano, que é a igreja que nós chamamos de Igreja Latina. Essa Igreja Latina é muito ampla, ela vem desde a Ibéria, passa por toda a costa mediterrânea que chega até a Itália. Então é um controle que o Vaticano tem sobre uma gleba suficiente e importante do mundo. E nessas igrejas latinas, o pensamento é um pensamento mais do Vaticano, é um pensamento mais do catolicismo. E é necessário também dizer para vocês que, apesar da Igreja Católica ser uma igreja universal, nós não podemos desconsiderar as individualidades de cada catolicismo. Então, dentro de Portugal, você tem um modelo de catolicismo. Dentro da Espanha, você tem um outro modelo de catolicismo. Dentro da França, você tem um outro modelo de catolicismo. Dentro da Itália, um outro modelo de catolicismo. Na Alemanha, um outro modelo de catolicismo. E por aí vai. Está muito demorado já aqui o catolicismo, né? Então nós falamos da insolvência desse sistema religioso medieval, e a insolvência desse sistema religioso medieval vai se dar principalmente quando os reformadores entram em cena e vão detectar, né, dentro do sistema religioso medieval, a monarquia papal, que é muito grave, o sistema sacerdotal também, que é muito sério, e a Inquisição. Então, esses três temas, a Inquisição, o sistema sacerdotal e a monarquia papal, creio que resume bem, é uma espécie de síntese daquilo que assola o mundo, daquilo que domina o mundo. É exatamente contra esses modelos que os nossos reformadores eles vão agir. E vão agir com muitas dificuldades, né? Então nós começamos a pensar principalmente na Alemanha. Então na Alemanha nós encontramos aqui Lutero, na Suíça Zwinglio, Münster e Calvino, principalmente os três, né? Calvino francês, aqui Lutero praticamente na Alemanha e Zwinglio atacando a Suíça. Lutero é um caso especial. Nós não podemos, em hipótese alguma, desconsiderar o pensamento luterano, nem o valor da igreja luterana, nem certamente a teologia de Martim Lutero. De vez em quando há ironias em nosso meio, de vez em quando nós nos descuidamos pelo fato de sermos reformados e presbiterianos, mas a carga conceitual por trás desse homem, a sua ética, a sua moral, o seu compromisso com Deus, a sua inteligência, certamente são baluartes que nós devemos também debruçar e pensar seriamente. Esse Zwinglio, ele em Kappel, numa batalha que houve na Suíça, o seu corpo foi sacrificado, perdeu a vida numa batalha. Depois juntaram excrementos de animais do campo, colocaram o corpo de Zwinglio sobre esses excrementos e mataram. Né? Münzer foi um grande reformador, mais ligado aos anabatistas, que também tem uma história interessante aqui, se bem que o movimento dele é um pouco desviante. E Calvino, que é certamente, na opinião dos reformados ou dos reformadores posteriores, a mente mais privilegiada. Então, aquilo que Lutero teve em termos de força, em termos de vontade, de voluntariedade, de coragem, nós encontramos também em Calvino, mas encontramos mais em Calvino a sua extrema habilidade em sistematizar o seu pensamento, em descrever exatamente aquilo que a igreja cristã pensava e aquilo que a igreja cristã deveria assumir. Mas então fica aqui a nossa recomendação: nós não podemos brincar com Lutero, não podemos brincar com os Zwinglios, não podemos brincar com Calvino, não podemos brincar com os metodistas que aparecem daqui a pouco, com John Wesley e alguns desses outros personagens. Quer dizer, nós vamos morrer e não faremos absolutamente, talvez, né, eu, pela experiência daqueles que vieram antes de nós todos aqui, nós não faremos
talvez aí 1% daquilo que esses homens fizeram. O tempo todo estamos falando, precisamos de uma nova reforma, mas para se ter novas reformas, nós precisamos ter homens do calibre de Lutero, não covardes, não pessoas que relativizam a fé, negociam a religião, têm uma ética duvidosa e uma moral completamente desassociada da própria religiosidade. Pensa uma coisa, mas crê em outra. É preciso, então, quando falarmos de uma nova reforma, é preciso orar primeiro para que Deus levante homens na envergadura desses aqui. Se não levantar, Deus vai continuar usando aquilo que Ele tem nas mãos, e aquilo que Ele tem nas mãos somos nós, e somos meros vasos, quebráveis, quebradiços nas mãos dEle. Mas não podemos desconsiderar de forma alguma essas igrejas todas. Eu não posso falar sobre elas, não há tempo aqui, mas também não posso deixar de falar. Então, o meu discurso aqui, em alguns momentos, ele realmente vai generalizar um pouquinho. Martinho Lutero, ele, quando foi para Worms, falavam, olha, eles vão te impedir, eles vão te matar. Lutero diz, olha, que se surgir demônios no número das telhas de Worms contra mim, ou se colocarem-se demônios no número das telhas das casas de Worms, ainda assim eu não vou deixar de ir e não vou deixar de testemunhar da minha fé. E aquele homem, diante de ilustres príncipes da Alemanha, diante do próprio imperador, disse, se pela sua coerência e se pelas escrituras sagradas você me convencer que eu estou errado, então eu vou abjurar todos os meus documentos e vou rasgar aquilo que eu escrevi. Mais ou menos essas palavras. E não, eu sou cativo às escrituras, sou cativo à minha mente. Eu não nego aquilo que eu escrevi. E as pessoas ali gritaram imediatamente para que ele fosse queimado. E ele foi abraçado pela multidão lá fora, que não ouviu o clamor da guarda espanhola. Então Lutero foi um personagem dos mais importantes, e a sua igreja, ela vai passar para a história como igreja luterana. Nunca foi exatamente o pensamento de Lutero sair da igreja estatal, sair da igreja católica, mas chegou um determinado momento que realmente não pôde, e os seguidores de Lutero tomaram outro caminho. Lutero, ainda em vida, pôde participar dessa mudança radical que acontece dentro da Alemanha. A Alemanha é um caso também muito especial. A Alemanha não tem um rei, não há um centro, não há um trono. A Alemanha está dividida em vários principados, e em cada principado um príncipe. Esses príncipes são chamados de príncipes eleitores, porque cabe a esses príncipes eleitores eleger o sacro imperador, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que na época estava nas mãos de um da casa dos Habsburgo, Aragão, que foi Carlos V. Filho de Carlos V, vai ser o maior imperador, o maior rei de toda a Europa, talvez do mundo, chamado Felipe II, o grande Felipe II, que na sua época o Brasil foi roubado de Portugal e colocado nas mãos da Espanha, de 1580 a 1640. Então, Martinho Lutero, um homem com raras habilidades. Um outro personagem aqui muito importante é João Calvino. João Calvino, ele nasceu em Noyon, na Picardia, no dia 10 de julho de 1509 e faleceu no dia 27 de agosto de 1564. É interessante que, na morte de Calvino, dois grandes fatos acontecem. William Shakespeare nasce e é quando termina o Grande Concílio de Trento, no ano de 1564. E também eu gosto de pensar aqui numa outra ordem católica que aparece em 1564, que é a famosa ordem dos oratorianos. É uma ordem importante, uma ordem sem fins pedagógicos, mas uma ordem extremamente ligada à educação. Essa ordem foi constituída por Felipe de Neri para ajudar os jesuítas. Só que pouco tempo depois, essa ordem, ela flertou com os jancênicos, flertou com o galicanismo e com a própria pedagogia da reforma protestante, simplesmente aniquilou com qualquer pretensão de acompanhar e seguir o pensamento dos jesuítas. É uma ordem independente. Vale a pena você resgatar no YouTube um pequeno filme de 3 horas chamado Felipe de Neri, Eu Prefiro o Paraíso, E ali você vai verificar um pouco dessa ordem importante. Então, Calvino, uma mente extraordinária, brilhante, humanista,
Algumas pessoas entendem que Calvino ele não evidencia nenhuma originalidade, e de fato, se você for pegar o pensamento de João Calvino, você vai entender que o pensamento de João Calvino é um pensamento agostiniano. Acontece que João Calvino, em algumas questões, ele discordava de Agostinho. Por exemplo, quem é que suporta aquelas alegorias baseadas em Tertulianos, em Orígenes, fundada na escola hermenêutica de Alexandria? Então, o próprio Calvino, quando ele chega naquelas alegorias de Agostinho, fala, opa, aqui não dá para seguir, não. E ele vai buscar uma outra escola com uma outra ênfase, né, que é uma ênfase mais gramatical literal, e provavelmente Calvino vai buscar, né, quem sabe, o famoso pensador Luciano de Antioquia, um pensador que é quem vai defender esse método gramatical histórico da escola hermenêutica de Antioquia, né? Então Calvino é brilhante, é filho, né, de uma espécie de notário de Noyon, um jovem ainda. Ele foi conduzido para o pensamento, ou para a estruturação do pensamento jurídico, mas ele rapidamente percebe que seu caminho é outro. Há quem diga que Calvino, em Paris, ele tenha sentado nos mesmos bancos que Inácio de Loyola, e sentou junto a Inácio de Loyola e Calvino o próprio Nicolas Durand de Villegagnon. Nicolas Durand de Villegagnon é um francês que tem uma participação muito importante aqui no Brasil. Essa presença francesa de Nicolas Durand de Villegagnon no Brasil é uma matéria exaustiva que alguns aqui terão que ter aqui no seminário, né? É a primeira presença dos huguenotes, ou seja, os 14 huguenotes entre os franceses na Baía de Guanabara. Então é provável que tanto o Nicolas Durand de Villegagnon, que era doutor em teologia, como Inácio de Loyola, que é o suprassumo do pensamento jesuítico, e João Calvino, que é realmente a grande estrutura, o grande pensamento da reforma protestante. Esses indivíduos formavam ali aquele meio de campo do século XVI, né? Calvino, já a partir de 1533, está em Genebra, passa por Genebra. Genebra passa por um caos, ele está sob domínio de uma família importante, que é a família do Saboia, e ele consegue, Genebra, através de Basileia e através dos pensadores de outras cidades da própria Suíça, consegue influenciar o William Farel, o Guilherme Farel, dentro da Genebra. E a Genebra, então, ela se desvincula dos antigos duques de Saboia e ela proclama a sua autonomia. Autonomia difícil, uma cidade pequena, um país, né, de muitas montanhas, né, um país que não oferecia grandes possibilidades. Mas em Genebra começa um pensamento estrutural, né? A Genebra começa a florir, há uma revolução no campo da sociedade, da fraternidade, há uma revolução no campo da educação, há uma revolução no campo da teologia, dos estudos teológicos, há sistemas, né, de revitalização do emprego, aqueles que passam vagabundando, né, caminhando, mendicando em Genebra serão objetos da atenção dos calvinistas. A reforma calvinista em Genebra não é somente uma reforma teológica, é uma reforma de caráter, é uma reforma de sentimentos, é uma reforma de literatura, de educação, de filosofia e de estudos universitários. É uma reforma que envolve também e radicalmente a sociedade. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que abraçaram o cristianismo na reforma protestante de João Calvino em Genebra, eles vão abandonar as suas antigas oficinas em que fabricavam ídolos, fabricavam, né, pequenos amuletos ou pequenas imagens de santos católicos. E esse ouro todo é derretido, e há quem diga que as relojoarias começam a surgir nesse momento, né? A fabricação ali dos relógios na Suíça começa com Calvino. A casa, ela tem que ter a sua latrina bem asseada. A casa ninguém pode colocar fogo dentro da casa sem uma devida estrutura de fogão, né, com saídas para fora. Hospitais foram criados, escolas foram criadas, assistentes foram criados. Então Calvino foi um grande pensador. O Émile Leonard, na sua magnífica obra, A História do Protestantismo Francês, ele diz que Calvino é pai de uma civilização. E, de fato, padres católicos, depois eu posso mostrar para vocês, quando tratam de Calvino, fala Calvino é o pai de uma civilização. Então você poderia brigar comigo, com o reverendo Ageu,
ou talvez com a maior autoridade em termos de Calvino, que é o reverendo Hermes Steinmeier, mas não pode, então, se levantar contra os estudiosos, entre os estudiosos, os próprios padres, que em obras católicas editadas pela Paulinas, diz que Calvino é o pai de uma civilização. E, de fato, o pensamento de Calvino é um pensamento, não é apenas cíclico, mas é um pensamento que vai atingindo esferas do mundo, vai atingindo outras sociedades, vai atingindo outros povos, num dinamismo extraordinário, né? Só no século XVI é inúmero, é impraticável pensar na quantidade de pensadores e pastores que Calvino mandou para dentro da própria França, né? Nós não temos ideia. E ainda no século XVI, Calvino arregimentou 14 calvinistas para atuar aqui no Brasil, para desenvolver uma igreja. Essa igreja, infelizmente, não prosperou. A igreja na Inglaterra. A igreja na Inglaterra, ela tem na sua origem a igreja luterana, raízes dentro da Alemanha, a igreja reformada com as raízes dentro da Genebra de Calvino e vai se alastrando, né, até Estrasburgo, que foi uma cidade por algum tempo francesa. Me parece que hoje, já dentro do novo modelo, da nova geografia, ainda pertence hoje à própria Alemanha. Mas o Busser já agindo, né, naquela região toda, de certa forma, logo após, até a década de 40, a Europa, que nós chamamos de Europa setentrional, ela já estava praticamente toda tomada pelas teorias luteranas ou reformadas. E as teorias reformadas calvinistas já penetrando no tecido dos impérios luteranos. A Inglaterra, a partir de 1536, Henrique VIII, ele, né, quer terminar o seu casamento, apaixonou-se por uma outra jovenzinha, o Papa disse que não dava o divórcio, então ele resolveu expulsar a igreja do seu território e se decretou o senhor absoluto da igreja na Inglaterra, quando surge a igreja anglicana. E depois, né, Eduardo, Isabel, Elizabeth vão implantar e vão impor o pensamento reformado com os 39 artigos de fé dentro da Inglaterra. E a Inglaterra se torna uma grande potência protestante no reinado de Elizabeth I. Né? No reinado de Elizabeth I, essa rainha vai desbancar a própria Espanha e vai tornar a igreja anglicana uma igreja com uma linha bem acentuadamente calvinista. Depois ela se desvia, né? Então nós temos também aí esse elemento importante. O cenário, portanto, que nós encontramos é exatamente esse, né? Os países setentrionais, os países mais nórdicos, muito fortemente influenciados pelas teologias ou luteranas ou reformada, os países da Europa meridional, muito fortemente ainda e predominantemente guardando o pensamento da igreja católica. Houve um elemento que acentua essa defesa. Esse elemento é a formação do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi decisivo, foi um concílio de contra-reforma organizado, né, em 1545 até 1563. Foram 18 anos de concílio. E há quem diga que esse Concílio de Trento deveria ser chamado de a reforma da Igreja Católica. Depois do Concílio de Trento, o catolicismo passa por uma reforma e eles são agora mais ácidos contra os reformados. Surge a Companhia de Jesus, que é uma companhia muito poderosa, são grandes missionários, são grandes educadores e vão alastrar-se pela Europa do Sul e vão para até os confins do mundo, né? Os primeiros católicos que vão entrar no Japão, na China, na Mongólia, na Ásia, são os católicos predominantemente jesuíticos. E essa ordem, ela desbanca dominicanos, franciscanos, beneditinos. É a queridinha agora do Papa. Os jesuítas, que é organizada por Inácio de Loyola, também é chamada de Companhia de Jesus, ou a Companhia de Cristo, ela tem algumas características. Fidelidade absoluta ao Papa. Ela não admite catolicismo regionais. Há uma tentativa também de uniformização do catolicismo e fidelidade ao Papa. São grandes missionários, grandes pensadores, e essas pessoas, elas simplesmente dão as suas vidas para defender os postulados da Igreja Católica. Então esse é o quadro, né? E aqui nós então já podemos definir. A Alemanha está bastante absorvida pela reforma, há outros cantões da Alemanha que são católicos, mas minoria.
A Suíça, praticamente católica, mas também com a minoria católica. A Dinamarca, né, a Suécia, predominantemente católica. A Holanda, agora, protestante também. A Inglaterra, protestante. A Escócia, influenciada por John Knox, também protestante. Aqui o caso específico é presbiterianismo. E as nações mais ao sul, infelizmente, né, o reverendo Boanerges Ribeiro cita a certa altura do trabalho dele, que a reforma protestante não passou sequer no pensamento dos ibéricos. Né? Eu gosto de falar muito sobre um camarada chamado Damião de Góis. Damião de Góis, ele nasceu lá por volta de 1501, era um português nobre e um grande erudito, e esse português ele se converteu ao protestantismo. Ele só não conseguiu entrar com o protestantismo dentro de Portugal, porque um amigo dele o traiu e ele foi capturado pela Inquisição e morto. Se não, Damião de Góis, certamente, a história não se trabalha com possibilidade, mas haviam elementos que diziam claramente que Damião de Góis implantaria a igreja reformada dentro de Portugal. Né? Infelizmente, a igreja foi abortada. Bem, esse é o quadro, né? Nós ainda não temos a Nova Inglaterra, o Brasil, descoberto em 1500, o Brasil, segundo o Tratado de Tordesilhas, pertence a Portugal e a parte mais ligada ao outro oceano pertence à Espanha. E a nação, o continente inteiro é católico. Né? E é interessante que antes do Concílio de Trento, nós já tínhamos em Lima universidades já desde 1540, se eu não me engano aqui. Depois do Concílio de Trento é que realmente essas particularidades vão surgindo e vão desaparecendo. Né? O Concílio de Trento com os jesuítas, fundamentalmente. Então, a Europa, já no fim do século XVI, encontra-se reformada. Um caso interessantíssimo é a França. A França passa, né, por um momento especial, porque a França torna-se quase que dividida, né, entre huguenotes e católicos. E houve uma séria matança na famosa 24 de agosto de 1572, quando os franceses resolveram matar os presbiterianos huguenotes. Houve um massacre enorme e, a partir desse momento, então, vão surgir grandes dificuldades na França, o número de protestantes diminui muito, né, até que, finalmente, essa França ela vai se declarar absolutamente católica e vai, né, permanecer muitas décadas, muitos anos como católica, tolerando apenas o pensamento da Igreja Reformada. Então, a Igreja Reformada ela existe desde a Reforma Protestante na França, mas é uma igreja minoritária, uma igreja pequena. E a Igreja Católica tomou do seu próprio veneno quando, na Revolução Francesa, de 1789, os franceses resolveram acabar com a religião católica também dentro do seu Estado. E permanece, né, uma nação laica até os dias de hoje. Bem, a essa altura, então, nós temos o seguinte quadro, né? A Alemanha, muito predominantemente luterana, a Suíça reformada, a Holanda reformada, a América do Sul católica, a Escócia presbiteriana, a Inglaterra agora anglicana. E é exatamente nesse momento, então, que nós deslocamos os nossos olhos para dar uma continuidade, né? Uma continuidade aqui ao nosso pensamento até chegarmos nos nossos dias. Né? Essa expressão cuius regius eius religio, ou seja, a religião do rei, a religião do povo. É mais ou menos o que vai definir o quadro geopolítico religioso da Europa. Todo o reino vai ser identificado com o seu rei e, geralmente, a religião do rei vai ser a religião dos povos. Isso pode surgir a ideia de imposição, em alguns casos foi, mas em outros casos não. Voluntariamente as pessoas, como também voluntariamente os reis, os príncipes, se convertiam ao protestantismo, as pessoas também acabavam abraçando o protestantismo. Mas essa aqui é uma expressãozinha importante para todos nós aí, né? Agora nós devemos deslocar os nossos olhos, né? E eu vou passar aqui bem rápido esse negócio, não é tão rápido quanto eu aperto aqui. Não dá para... A política da Casa dos Habsburgo-Aragão, né, muito forte, era uma hegemonia dinástica que atrapalhou realmente os protestantes. Né.
Aqui, quadro da Europa reformada, né? A Prússia, pelo imperador Carlos V, a Dieta de Augsburgo, né? Que Melanchthon apresentou a Liga de Esmalcada, a Paz de Augsburgo, são tratativas políticas para abrandar ali a tensão entre os protestantes e os católicos, né? A Escandinava, praticamente protestante, a Suíça, protestante. Eu já adiantei bastante aqui, né? A França e a Escócia, a Holanda, a partir de 1609, toda ela reformada. A Espanha não, a Espanha ainda é um contraforte, né, do catolicismo e vai permanecer assim até os dias de hoje. Muito bem. Eu estou caminhando aqui para o final. As guerras de religiões, o laboratório francês. Estão lendo aí, pessoal? É de propósito mesmo, viu? Preciso... Eu não vou conseguir, não. Está difícil aqui. Bem, o que acontece é que agora nós precisamos, então, esticar os nossos olhos para a Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra significa os Estados Unidos da América. Nós já temos ali, já a partir do século XVII, né? Vocês têm que entender que a Nova Inglaterra, pelo menos, é mais nova do que o Brasil, cerca de 100 anos. E aí nós encontramos as tentativas de colonização dentro da Nova Inglaterra. O que ocorre é que os espanhóis, ou a Igreja Católica, os católicos, eles vão muito fortemente, através do México, atingir a parte sul dos Estados Unidos e vão fincar as suas raízes ali, mas sempre como um grupo minoritário. Na parte norte dos Estados Unidos, que envolve o Canadá, nós temos uma presença esmagadora também de franceses católicos. Então essa parte central dos Estados Unidos ficou como uma espécie de o hambúrguer dentro do sanduíche. O sul sendo atacado pelos católicos espanhóis e o norte sendo atacado pelos católicos franceses. Mas finalmente nós temos já a primeira colônia de Virgínia, nós temos o caso do Mayflower, o pequeno barquinho lá que é levado, para os Estados Unidos e depois é quebrado pelos próprios colonizadores, e esse barquinho ele representa bem o que foi, aquela saída dos ingleses, já insatisfeito com a igreja, insatisfeito com o rei, insatisfeito com a religião, insatisfeito com as torturas que passavam, eles agora vão para a Nova Inglaterra e vão à procura de uma nova Canaã. Eles não querem rei, eles não querem uma igreja que vai monopolizar, eles não querem um sistema religioso, eles não querem igrejas católicas, eles não querem papa, eles querem liberdade. Como a igreja no século XVII já estava bastante fragmentada na Europa também, e o fragmentado agora não é luteranos escoceses, ou luteranos reformados, ou suíços, ou católicos, ou presbiterianos, não. Agora nós temos várias dissidências, principalmente dentro da Inglaterra. É quando surgem, então, os nossos antigos, predecessores, os puritanos. O pessoal às vezes confunde presbiteriano com puritano. Não tem absolutamente nada a ver puritano com presbiteriano. Puritano é um sentimento de homens dentro da igreja anglicana que querem levar a igreja anglicana agora novamente a se parecer com a igreja do Novo Testamento. Então eles são puristas, eles querem uma igreja menos católica, uma igreja mais cristã, por isso puritano. Os presbiterianos surgem depois com Thomas Cartwright. É um anglicano que foi ler, esse Thomas Cartwright, ele foi ler a eclesiologia possível nas páginas de Atos dos Apóstolos. E ele, anglicano, começou a ler e viu lá que a igreja, ela elegia presbítero. Falou assim, não, a única eclesiologia possível dentro do Novo Testamento é o modelo presbiteriano. É quando surgem os presbiterianos dentro da Inglaterra. Mas surgiram independentes, congregacionais, igreja alta, igreja baixa e por aí vai. Foram então para os Estados Unidos. Os primeiros grupos chegam nessa costa, a costa leste dos Estados Unidos, criam ali as famosas 13 colônias, e uma delas, a Maryland, é muito e quase que absolutamente católica, com predominâncias de
protestantes na minoria. Mas as outras colônias, nós temos diversas igrejas, né? Nós temos, por exemplo, os congregacionais, que já a partir de 1636, eles vão para... Eram homens da Universidade de Cambridge, e eles vão para os Estados Unidos, eles criam, né, uma região chamada Cambridge, e ali naquela região, eles formam, através de uma doação de John Harvard, de alguns valores e uma pequena propriedade, John Harvard, eles criam ali a primeira universidade nos Estados Unidos, né? A data dessa universidade é lá por volta de 1636. É a primeira escola de ensino superior nos Estados Unidos. E, né, alguns falam presbiteriana, mas estão picando fumo, né? É uma escola congregacional. Essa escola é muito forte e já mostra realmente o que eles fizeram, né? Faziam com o que tinham, pegavam toras de madeira, construíam escolas e ali colocavam seus filhos e havia um alto nível de professores, né? Mais ou menos o que acontece hoje em dia, né? Muita tecnologia, mas aula que é bom, nada, né? Mas o camarada lá com o lápis na mão, né, uma folha de caderno, ele ajudou a fazer os Estados Unidos da América, chamada de log colleges, né? As escolas de madeira. Então, cuidado com as tecnologias aí que vocês têm nas suas mãos, né? É bom se debruçar mais sobre os livros. Né, Marcos? Bem, meus irmãos, então, chegam os congregacionais, né? Chegam os anglicanos, que é muito forte, chegam também, um pouco depois, os presbiterianos, e vão chegando grupos, né? A configuração é muito complicada, para dizer para vocês que vocês teriam que ler. Os Estados Unidos não têm raça. Os americanos não têm raça. Eles representam diversas raças. Eles estão lá com escoceses, eles estão lá com irlandeses, eles estão lá com alemães, com suíços, com holandeses, né, com italianos. E cada etnia pode acompanhar a essa etnia ou o modelo protestante ou o modelo católico. Na minoria, os modelos católicos. Na maioria, os modelos protestantes. Por exemplo, a Igreja Católica Romana é a maior denominação cristã dos Estados Unidos. A maior. Disparado é a maior. Isso porque chegaram aos Estados Unidos os irlandeses católicos e os alemães. E vão fortalecer a igreja, constituindo no maior grupo, na maior denominação cristã dos Estados Unidos, a Igreja Católica. Mas os grupos menores vão se estabelecendo. A Igreja Presbiteriana é muito forte na Pensilvânia, né? Nós já temos um primeiro presbitério em 1706, né? Depois, em 1717, nós já temos um primeiro sínodo, o primeiro presbitério com ainda uma igreja pequena, né? Uma igreja que estava se definindo. Quando chegamos no século XVIII, aí sim, chega nos Estados Unidos um grupo que é simplesmente fantástico, né? Que são os metodistas. Os metodistas aparecem, o movimento metodista aparece atrelado a John Wesley. Você coloca John Wesley na história, na Inglaterra, a partir de 1735, quando ele e o seu irmão Carlos Wesley e um outro calvinista chamado George Whitefield, eles assumem algumas posições contrárias à igreja anglicana e começa uma espécie de reavivamento. Então, nesse momento aqui, no século XVIII, nos Estados Unidos, o que vai marcar categoricamente, né, o desenvolvimento da igreja cristã protestante são os grandes reavivamentos. São vários reavivamentos que vão assolar os Estados Unidos já a partir de 1735, 1750. Né, de 735 a 1750, o George Whitefield e John Wesley vão abalar, o Jonathan Edwards eles vão abalar os Estados Unidos com os seus grandes despertamentos. E esse despertamento eram despertamentos espirituais, a igreja estava quase que sufocada, e eles conseguiam impor, né, eles, através do Espírito Santo, conseguiam impor um dinamismo extraordinário. As pessoas passavam a ter vigor, passavam a amar mais a Deus, a orar mais, a ler mais a Bíblia, a ser mais ético, a mais puro, e a amar também as almas. E aqui que nós perdemos, a igreja presbiteriana perdeu um pouco a sua passada, com a necessidade de entrar naquele campo vasto dos Estados Unidos, que é chamado de a região oeste dos Estados Unidos.
a igreja metodista e a igreja batista estão sempre nos flancos, sempre nas fronteiras pregando. E é uma pregação que não está muito preocupada com a teologia. Havia teologia, mas era uma teologia mais simples. É uma teologia dos avivamentos. Então, enquanto o batista e o metodista estavam nas fronteiras, no século XVIII, já entrando e evangelizando e constituindo pequenas igrejas, a presbiteriana estava devagar, né, com o freio de mão puxado e dando muita importância à formação pastoral. Aí não teve outro caminho. Multiplica-se as igrejas metodistas, multiplica-se as igrejas batistas. E as pequenas comunidades agora é pastoreada por um indivíduo que lê. Não necessariamente uma leitura erudita, mas ele sabe ler, ele sabe orar, ele sabe pregar, pronto, é ordenado pastor. Na metodista também. E algumas pessoas brincando vão dizer que os metodistas foram os batistas que aprenderam a ler e andar a cavalo. Mas essa é uma piadinha sem graça, eu espero que vocês não contem para ninguém, viu? Mas os metodistas vão fazer um trabalho que nós não temos ideia. Por isso a minha ênfase lá no começo de respeitarmos, né, esses movimentos e darmos a verdadeira dignidade a esses movimentos. Os metodistas, eles entram, os batistas, uma linguagem que as pessoas entendiam e as multidões. Muitas igrejas presbiterianas viraram metodista ou batista. Perdemos ali. A questão da soberania de Deus era colocada em xeque nas pregações avivalistas, né, a escolha do homem, né, a ideia, né, de conversão centrada no homem, que o homem era responsável também pelo seu destino, os apelos dos avivamentos. Então, os grandes avivamentos, né, os grandes despertamentos, colocaram realmente fogo nos Estados Unidos. E essa nação, então, ela vai ter uma base agora sólida protestante. E o que é o mais interessante, não havia brigas entre as denominações. Havia um respeito. Era um princípio constitutivo da nova nação. Por isso, o catolicismo francês do norte não criou muita raiz, o catolicismo do sul dos Estados Unidos não criou muita raiz e o cristianismo protestante se multiplica. A multiplicidade de denominações é algo extraordinário naquele país. E eles não brigavam, conviviam, né? Eles compartilhavam o seu pão, comiam as refeições, viviam em comunhão. E enquanto isso trabalhavam, e Deus ia multiplicando. A nação, ela se torna rapidamente uma nação protestante. E o grupo predominante no que diz respeito aos protestantes continua sendo os metodistas, né? Continua sendo os metodistas. Muito bem. Como fruto desses grandes avivamentos, aí nós encontramos na América do Norte os puritanos, né, os congregacionais, muito fortes, presbiterianos, pais peregrinos, e por aí vai. Como ainda fruto desse século, né, principalmente o fim do século XVIII e o século XIX, nós encontramos os americanos agora olhando para fora dos seus territórios. E como havia, né, até os Quakers, né, ou até os dissidentes eram permitidos nos Estados Unidos. Não havia impedimento. Reformados europeus, não havia impedimento. Aliás, a marca dos Estados Unidos era essa: se você quisesse, né, iniciar um grupo minoritário com a sua própria teologia, você podia, não havia impedimento. O governo não radicalizava, você não seria perseguido nem morto. Até os grupos minoritários eram permitidos e eles constituíram, né, verdadeiras estruturas gigantescas que estão lá até hoje, né? Se não, já tomando o lugar dos antigos reformados, que estão se transformando nos grupos minoritários. E aí é quando nós observamos o despertamento provocando um amor pelas missões. Então, esse amor pelas missões é característico do século XVIII e século XIX nos Estados Unidos. E na Europa também. Esses avivamentos buscam essas pessoas. E aí nós temos o David Livingstone, um escocês, que começa a entrar na África, as igrejas começam a se estabelecer na África, acompanham o processo de colonização, que foi muito duro para a África, e vai crescendo também. No século XIX, lá por volta do ano de 1862 a 65, aí sim
nós temos uma situação completamente nova nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está banhado em sangue, provocado por uma guerra chamada Guerra de Secessão, e essa guerra colocou cristão, protestante contra protestante, católico contra católico, por conta de uma questão social, a escravidão. A escravidão fez o que nenhuma outra ideologia havia feito nos Estados Unidos. Quebrou os Estados Unidos no meio, uma guerra terrível aconteceu lá, mas essa guerra foi importante porque quebrou com aquele sistema de escravidão lá. E agora a igreja americana, a igreja europeia, ela está com seus olhos no país africano, ou no continente africano. E ali eles vão se estabelecer, né? Os séculos do avivamento, os grandes avivamentos dos Estados Unidos. Eu não posso colocar aqui para vocês. Os puritanos, né, na base da formação dos Estados Unidos, já citei. É uma cultura, qual é a cultura que prevaleceu na formação dos Estados Unidos? A cultura inglesa protestante, né? Isso é bem básico. A ideia, né, dos Estados Unidos como uma cidade colocada no alto da montanha, né, o destino manifesto deles, que a ideia de tornar todas as nações do mundo parecida com os Estados Unidos. Há uma certa crítica, mas eu não acompanho. Creio que é um estilo de vida que realmente poderia... A escravidão acabou... As missões protestantes, né? Então, aqui as missões protestantes envolvem a necessidade de se pregar o evangelho fora dos Estados Unidos. E aí foram várias as missões, tanto europeia como as americanas. Sociedades bíblicas, né? Sociedades bíblicas, as sociedades wesleyanas, né? As sociedades missionárias que surgem na Europa e nos Estados Unidos, e estão mandando gente, por exemplo, a igreja anglicana, onde tem inglês, tem a igreja anglicana, ela é muito forte na África, é muito forte na Ásia também. Os presbiterianos em menor número, né? Os metodistas entraram com um vigor assombroso na África e na Ásia. É quase impraticável descrever o trabalho dos nossos irmãos metodistas na Ásia e na África, né? As expedições de Cook, Livingstone, Cecil Rhodes, Stanley, Carey, são alguns missionários que realmente invadem a África, né? Pregando o evangelho, né? Esse homem aqui é extraordinário, né? O missionário mais famoso da África foi, sem dúvida, o escocês David Livingstone. Médico, teólogo, profundamente preocupado com a evangelização dos povos africanos. Homens que deram a vida, né, pelo Evangelho de Cristo. Atuaram em Gana, atuaram em vários pontos da África. E eu creio que era isso que eu poderia colocar para vocês, apenas lembrando, né, que aqui no Brasil nós tivemos uma forte presença holandesa, que vai de 1630 a 1654, né? Camarões é atingido, e nós temos uma igreja holandesa. Essa igreja, em 24 anos, formou um sínodo, formou 2 presbitérios, 20 igrejas e algumas dezenas de congregações. Era um projeto também de modernidade aqui. Infelizmente, o projeto holandês foi abortado e esses holandeses foram para os Estados Unidos, criaram lá a nova Amsterdã, e depois tornou-se a Nova York, né? E aqui, bem defasado, né? Eu creio que essa estatística que eu consegui foi dos anos 90, então eu devo
devo estar aqui em desacordo, pelo menos em cerca de 3 bilhões de pessoas. Então, apenas para vocês sentirem o problema, na década de 90, tá bem? Então, a população está aí, na África, a população é essa, e vejam aqui, né, a presença, né, os anglicanos, 19 milhões, batista 1 milhão, luteranos 3 milhões, metodistas 7 milhões, reformados 5 milhões, ortodoxos 114 mil, igrejas orientais não calcedonianas 16 milhões, católicos 89 milhões. América do Norte, 261 milhões, anglicanos 7 milhões, batistas 27 milhões, luteranos 8 milhões, metodistas quase 50 milhões, reformados 17 milhões, ortodoxos 2 milhões, quase 3, não calcedoniana 148 mil, católicos 86 milhões. América Central, né? Anglicano 1 milhão, batista 1 milhão, luteranos 1 milhão e 200, metodistas quase 2 milhões, reformados, né? Está bem defasado, porque acho que aqui só os presbiterianos já ultrapassou. Ortodoxos 365 mil, não calcedoniana 20 mil, católicos 368 milhões. Ásia, né? 2 bilhões, quase 3 bilhões, anglicanos 588 milhões, batistas 1 milhão, luteranos 3 milhões 820, metodistas 10 milhões, reformados 7 milhões, ortodoxos 488 mil, não calcedonianos 1 milhão e 600, católicos 76 milhões. Áustria e Oceania, né, 24 milhões, anglicanos 5, batistas 103 mil, luteranos 784 mil, metodistas 3 milhões e 290, reformados 1 milhão e 800, ortodoxos 165 mil, não calcedonianos não existe, católicos 7 milhões. E aí, a Europa e Rússia, né? Europa 760 milhões, anglicanos 33 milhões, batistas 1 milhão, luteranos 49 milhões, metodistas 2 milhões, reformados 19 milhões, ortodoxos 72 milhões, não calcedonianos 1 milhão, católicos 254 milhões. Total, né? Então, 5 bilhões aí, né? Nós estamos com 7 bilhões hoje, né? Então, anglicanos, mas leva em consideração que aqui é a década de 90. Anglicanos, 68 milhões, batistas, 33 milhões, luteranos, 68 milhões, metodistas, 75 milhões, reformados, 52 milhões, ortodoxos, 76 milhões, não calcedoniana, 18 milhões, católicos, 883 milhões. O caso brasileiro é um caso bastante interessante, porque a Igreja Reformada Presbiteriana chega em 59 aqui, em 62 organizou a sua igreja com 2 membros, né? O Henry Milford e o Camilo Cardoso de Jesus, apenas 2 pessoas, foram os membros fundadores daquela igreja que nasceu no dia 12 de janeiro de 1862. Essa igreja tornou-se Assembleia Geral em 1910, tivemos crises nessa igreja na década de 30, 40 e 50, e hoje, eu não sei dizer exatamente o número para vocês, porque eu não fui na pesquisa, mas a Igreja Presbiteriana certamente é uma realidade. Então, pessoal, foi o que eu pude fazer nesse tempo que eu tenho, né, que eu tive aqui, para tentar mostrar uma projeção, não só da Igreja Reformada, mas das suas igrejas, daquelas igrejas que nós chamamos de igreja co-irmãs. Tá bem? Deus nos abençoe.